Olá, pessoal. Diário de uma jornalista marcial. Vim hoje, né, andar um pouco na rua, fazer minhas coisas, sair um pouco. É bom, gente. Eu tenho feito isso um pouco. Aproveito, venho fazer as atividades, né, que eu tenho que fazer compras, essas coisas, e aproveito sair um pouco, tomar um ar, né? É bom tomar um sol. É bom, é importante, né, você fazer isso. Tenho tentado fazer isso. Tô melhor, minha virilha tá melhor, tá doendo menos. Mas meu alongamento não tá bom ainda. Meu amigo que tá me dando aula de Aikido falou pra eu fazer a borboleta. Não tô conseguindo fazer a borboleta, tá doendo. Quando eu faço a borboleta, dói. A minha virilha dói. Eu tô sem alongamento, né? Eu tô sem alongamento, né? Muito tempo sem fazer Aikido. Não adianta só fazer esteira, né? Eu tô fazendo esteira, que 60 minutos de esteira. Aliás, hoje eu vou fazer 60 minutos de esteira. Eu já andei bastante, né, na rua. Mas 60 minutos de esteira não é a mesma coisa que alongamento, né? Fui fazer, assim, eu falei pra vocês que eu voltei a treinar Aikido. Tá me ajudando bastante, tá? Já fiz 2 aulas de Aikido. Só que é o seguinte, na segunda aula de Aikido eu fui fazer o rolamento e a minha virilha doeu demais, demais. Quando eu fui fazer os rolamentos, eu não sei o que eu fiz e a minha virilha começou a doer demais, demais, demais. Eu tive que parar, pedir pro meu amigo, falar que estava doendo muito, estava doendo demais e eu parei. Aí ele falou para eu ficar sentada, fazer a borboleta. Eu não conseguia fazer a borboleta, na verdade eu não conseguia nem levantar, tá? De tanto que estava doendo a minha virilha. Porque meu alongamento está comprometido, né? Faz muito tempo que eu não faço Aikido. Tô parada há muitos anos nas artes marciais, né? Mas eu fiquei feliz porque eu tô conseguindo fazer os ukemis. Eu fiz o ukemi. Um dos ukemis eu fiz. Né? Ele vai devagarinho, foi muito engraçado. Priscila, vai devagarinho. Ele deu, né, o Kokyuho. O Kokyuho. Priscila, vai devagarinho. Todo mundo tá. O pessoal é muito bacana. Graças a Deus encontrei um grupo muito legal de Aikido. Eles estão me ajudando muito. Eu expliquei que faz muito tempo que eu tô parada, que eu esqueci tudo. É como se eu não me lembrasse de mais nada no Aikido. É como se eu não fosse. É como se eu nunca tivesse feito Aikido na minha vida, assim, a sensação que eu tenho. É muito estranho. É como se eu tivesse tido uma amnésia, né? É como se eu não fosse a pessoa que já tivesse feito Aikido na vida, tá? É um trauma. Eu devo ter tido um trauma muito grande no Aikido, porque eu não me lembro mais, né, das técnicas de Aikido. Me deu um branco. Realmente não me lembro mais. É como se eu nunca tivesse feito Aikido na minha vida. Essa é a sensação que eu tenho, tá? É estranho dizer isso, mas é verdade. Mas o meu corpo memorizou. Então, quando eu não penso, sai, a técnica sai. Então, eu consegui fazer o Kemi. Eu consegui fazer o Kemi, só que a minha virilha estava doendo demais. Quarta-feira tava doendo muito, muito, eu tive que parar. Meu amigo falou para fazer borboleta, eu não conseguia fazer a borboleta, tava doendo muito. E aí, ontem doeu muito a minha virilha, mas começou a diminuir. Antes de ontem começou a diminuir, hoje tá doendo menos. Só que assim, se eu fizer a borboleta, ainda dói um pouco, tá? Para andar, dói um pouco. Ou seja, eu tô sem alongamento. Vai ter que ser aos poucos. Vai ter que ser bem aos poucos. Eu tô sem alongamento. Né? Eu não sei o que aconteceu, se eu tive uma torção. Eu não sei o que eu fiz. Eu sei que a minha virilha tava doendo demais, tá? Doendo muito, muito, tá? Então ele falou pra eu devagar, mas o pessoal é muito legal. Muito legal. Finalmente encontrei um grupo muito bacana, muito, assim, muito sensível, muito receptivo, muito solidário, muito empático. Todo mundo, sabe, me ajudando, falando que eu vou melhorar, que eles vão me ajudar. Um pessoal muito bacana, não tem nem o que falar, assim, sabe? E eu acho que isso ajuda demais você a melhorar os seus traumas, né? Porque realmente eu saí do Aikido com muitos traumas, né? Muitos traumas, eu tive muitos problemas no Aikido e isso me deixou muitos traumas, né? Então eu preciso encontrar um grupo que me ajude, né, a trabalhar meus traumas no Aikido, que tem mais essa, né? Os traumas que eu tenho nas artes marciais, não é só com Aikido, é com ninja fake, ninjutsu e tudo, né? Então eu preciso encontrar um grupo realmente que tenha essa paciência comigo. Eu encontrei, né, um grupo muito sensível, um grupo muito empático, né? Tenho certeza que eles vão me ajudar.
É um grupo muito empático, muito sensível e um grupo muito humano, tá? É isso. É exatamente isso. Acho que eu encontrei um grupo certo para mim, que com certeza não só vai me ajudar a melhorar, a curar os meus traumas, né? No Aikido e nas artes marciais, porque eu tenho muitos traumas, né? Nas artes marciais e no Aikido. Foram muitas rasteiras que eu levei no Aikido. E eu preciso encontrar um grupo que me ajude, né, a trabalhar isso. Não é apenas um grupo, né? Tem que ser um grupo especial que me ajude a trabalhar isso, né? E um grupo que me ajude a superar, né, a morte do meu pai, que é um momento muito difícil que eu tô passando. E isso eu acho que vai ser... É um momento muito difícil que eu tô passando, né? A morte do meu pai tá sendo uma coisa dificílima pra mim. A raiva e todo esse processo, né? Não é só a morte, tá? É todo um processo. Porque uma coisa é você perder, se eu perdesse o meu pai pelo câncer, né? Pelo câncer que ele tinha no cérebro, eu acho que eu aceitaria melhor. Mas perder o meu pai por 9 infecções hospitalares, eu não consigo. Não dá pra aceitar. Não dá pra aceitar. Então, porque não era o momento dele ir, né? Infecção hospitalar, não é. Infecção hospitalar é erro, né? É erro de um hospital, é erro humano, né? Não é uma lesão, não é um problema no cérebro, tá? Ele não morreu pela lesão que ele tinha no cérebro, ele morreu por 9 infecções hospitalares, que foram desgastando. A infecção é um pano de fundo, mas ele teve 9 infecções hospitalares, né? Então, isso pesou, né? Então isso não dá para aguentar, não dá para aceitar. Você perder um pai assim, não dá. Só estando na minha posição para entender. E outra, eu estou estudando infecção hospitalar, né? Então estou entendendo bem isso. Então não dá para aceitar, não dá. A raiva é muito grande, né? A raiva é muito grande e as pessoas falam para mim, você tem que aceitar. Não, você tem que aceitar porque não é seu pai. Não é o seu pai, você não tem conhecimento que eu tenho de infecção hospitalar hoje. Eu tenho conhecimento de infecção hospitalar por causa do meu canal. Infecção hospitalar é erro humano, é erro de saúde. As pessoas não têm, as pessoas normatizam a infecção hospitalar. É erro humano, é erro de saúde. E a gente vai continuar tendo mortes, porque as pessoas normatizam coisas erradas. Né? Então, quando você tem uma bagagem, um conhecimento sobre alguma coisa, é revoltante, né? Não é como você perder um pai por um câncer que não tem uma cura. É diferente, é muito diferente, né? Não era momento dele ir. Ele iria, mas não era o momento, né? Então, é revoltante, é muito revoltante. E você vê que seu pai não teve, né, chance de defesa. Ele foi atacado. Por infecções, ele foi atacado, ele foi minado, ele não tinha como se defender. É muito covardia, tá? É isso, mais ou menos. Então, é muito difícil para eu aguentar isso, aceitar isso, né? A raiva é muito grande mesmo, né? Então, cada um reage de um jeito, né? A minha reação é revoltante, é a revolta, é a raiva, é o ataque, né? Cada um reage de um jeito. Eu não consigo reagir de uma forma pacífica com relação à morte do meu pai, porque eu tenho conhecimento sobre infecção hospitalar. Eu tenho, com o meu canal tô tendo, né? Eu tenho conhecimento sobre infecção hospitalar. Eu sei que é erro humano, eu sei que é erro de saúde, de um hospital, tá? Então, é difícil aceitar, né? Quanto mais conhecimento você tem sobre as coisas, mais fica difícil você aceitar determinadas coisas, né? As pessoas aceitam porque elas não têm bagagem, elas não têm conhecimento, né? Então, quando você tem consciência sobre as coisas, fica difícil você aceitar determinadas coisas. Então, sim, tudo bem, meu pai tinha, assim, um câncer no cérebro, que não tinha cura. Eu sei disso. Mas não era momento dele, ele não ia morrer se ele não tivesse ido pro hospital. Não ia. Ele ia, em algum momento ele ia morrer, mas não agora. A gente não sabe, mas as infecções pesaram bastante. 9 infecções pesam, né? 8, 9 infecções pesam, né? Imagina você lutando com 9 infecções. Imagina. Ele teve 3 infecções.
no dia 22/11. 3 infecções ao mesmo tempo. Então, assim, uma pessoa com 81 anos, frágil. Então, pensem vocês o que sente uma filha, né? Lendo uns exames do pai. Assim, é impossível não se revoltar, né? Cada um tem uma reação. A minha reação é revolta, é raiva do hospital. É raiva e é criar formas desse hospital responder pelo que fez. Não vai trazer meu pai de volta, mas eles têm que responder e eles têm que ter mais responsabilidade do que eles fazem com a vida das pessoas. Só isso. Então, é complicado, né? Quando você vai tendo conhecimento e bagagem, você fica revoltada. As pessoas não têm, porque as pessoas não têm conhecimento, né? Não têm bagagem, não leem, não estudam. Então elas acham que tudo bem, elas normatizam coisas erradas. É como o machismo, né? As pessoas normatizam o machismo e as pessoas normatizam as infecções hospitalares, o que não é normal. Infecção hospitalar não é normal, é erro médico, é erro da saúde. Então é isso. Então quanto mais eu vou descobrindo por conta do meu canal, que eu estou estudando, né? Estou entendendo o que aconteceu com meu pai, estou entendendo o que é infecção hospitalar, o que é esse universo, eu vou me revoltando mais. Né? Eu vou entendendo o que aconteceu com ele. Né? O que são as bactérias que ele teve, o que são os fungos que ele teve, de quem é a responsabilidade do que houve com ele. Eu vou entendendo. Né? Qual fungo que ele pegou? Ele pegou um fungo que é o mais perigoso do mundo. Ele pegou um fungo mais perigoso do mundo, que estava no hospital. Ele pegou um fungo no hospital. Então é grave, é muito grave, tá? E foi esse fungo provavelmente que matou ele, né? Que foi o último fungo que ele pegou e que é um fungo que mata em semanas. E de fato, ele morreu em semanas, tá? Esse fungo, ele ataca o rim, ele ataca o sistema respiratório, ele detona, ele acaba com o organismo da pessoa. Esse fungo entra na corrente sanguínea, de fato, foi o que aconteceu com ele mesmo, né? Os sintomas do fungo, os sintomas do fúngico, todo fungo, a maioria dos fungos, eles têm o mesmo sintoma, tanto o aspergillus, que é um fungo, quanto o fungo negro, o mucuralis também tem esse mesmo sintoma. Os fungos, eles têm os sintomas muito parecidos. Eu estou estudando, tá? E você vai perceber que o fungo é mais perigoso que a bactéria, tá? Porque você tem nos micro-organismos, você tem vírus, fungos e bactérias. Fungo é mais perigoso, tá? O fungo, quando a pessoa pega o fungo, é mortal, né? O fungo é mortal. E existe um desconhecimento por parte dos médicos sobre os fungos nos hospitais, tá? Existe uma falta de conhecimento e bagagem dos médicos com relação a medicamentos, a fungos. E então isso é gravíssimo, por isso que morre muita gente de fungos, tá? De infecção fúngica, tá? Então eu estou estudando bastante sobre isso, estou lendo. Na verdade eu não sabia nem o que era infecção hospitalar. Eu fui descobrir isso depois do que aconteceu com meu pai. Infelizmente foi muito tarde, porque se eu soubesse mais sobre isso, provavelmente eu teria defendido meu pai. Eu acho que eu teria... Se eu soubesse disso antes de ter acontecido tudo isso com meu pai, eu acho que eu teria salvado meu pai. Com certeza, eu não teria levado meu pai no hospital, eu teria tomado mais cuidado, teria escolhido melhor um hospital. Eu não teria levado meu pai no hospital, se eu soubesse sobre infecção hospitalar. Não teria. Não teria levado meu pai no hospital. Só em último caso de vida ou morte, eu teria levado meu pai no hospital. Porque meu pai não precisava ter ido para o hospital, ele estava bem. Ele não precisava ter ido para o hospital. Era melhor que ele não tivesse feito biópsia. Que ele tivesse ficado do jeito que ele estava. A lesão cerebral dele ia progredir naturalmente. Uma hora ele ia morrer, mas não tinha cura mesmo, a lesão dele. Mas pelo menos ele não ia morrer de infecção. Ele ia ter 9 infecções hospitalares, né? Ele estaria vivo hoje. Estaria em casa, com certeza ele estaria em casa, vivo. E paciência, ele ia morrer normalmente, né? De uma lesão que ele tinha, que não tinha cura. Eu acho que eu ia
suportar melhor do que ele morrer por infecção, né? Ter tantas infecções hospitalares que é uma morte muito sofrida, tá? É uma morte muito sofrida. A pessoa morre sem ar, morre com insuficiência respiratória, né? A pessoa morre, o rim dela para, porque a insuficiência, a infecção hospitalar, ela ataca todo o organismo, né? Tem uma hora que ele teve choque séptico, né? Tem uma hora que a infecção, ela ataca todo o organismo da pessoa. Então, os órgãos vão parando de funcionar. Então, imagina o sofrimento que a pessoa morre, né? A pessoa morre em sofrimento. Então, é isso, gente. Eu tô aprendendo bastante, tá? Sobre infecção hospitalar. Tô entendendo bastante coisa. É doloroso. É um pouco tarde, mas paciência, né? É isso, gente. Eu tô chegando. Daqui a pouco eu vou fazer a minha esteira. Semana que vem eu vou pro Aikido. Vamos ver se eu vou conseguir fazer. Vou ter um alongamento melhor, mas é só com o tempo, né, que meu alongamento vai voltar, né? É isso, gente.